Eu tinha acabado de sair do trabalho e estava caminhando para casa, como fazia todas as noites. O percurso era familiar, um trajeto tranquilo por ruas iluminadas e calçadas vazias. Gostava desse momento, era uma chance de descontrair depois de um dia cheio. A noite estava fresca e o silêncio era interrompido apenas pelo som distante do trânsito. Enquanto caminhava, notei uma van parada do outro lado da rua. Não dei muita atenção a princípio, era apenas mais um veículo estacionado. Continuei meu caminho, imersa em meus pensamentos. Alguns minutos depois, percebi que a van estava andando devagar, seguindo na mesma direção que eu. Olhei de relance e vi que as luzes estavam apagadas, o que me pareceu estranho. Tentei ignorar, pensando que poderia ser apenas coincidência. Talvez o motorista estivesse procurando um endereço ou apenas dirigindo devagar por algum motivo. Aumentei o ritmo dos meus passos, tentando afastar a sensação incômoda que começava a surgir. Mas a van não parava. Continuava atrás de mim, mantendo uma distância constante. Meu coração começou a bater mais rápido. Olhei novamente por sobre o ombro e vi que o veículo continuava sem luzes, movendo-se silenciosamente como uma sombra. Parei por um momento, fingindo verificar algo no meu telefone, esperando que a van passasse por mim. Mas, em vez disso, ela também parou, a poucos metros de distância. Uma onda de pânico percorreu meu corpo. Estava claro que eu estava sendo seguida. Comecei a andar mais rápido, quase correndo. A van acelerou junto comigo, seu motor um ruído baixo e ameaçador. Minha mente corria com possíveis opções: gritar por ajuda, ligar para a polícia, mas a rua estava deserta, e eu sabia que poderia não haver tempo suficiente. Decidi virar a próxima esquina e me esconder em uma das trilhas que levavam à floresta próxima. Se eu pudesse despistar o veículo lá, talvez tivesse uma chance de escapar. Dobrei a esquina e corri em direção à floresta, o único lugar onde eu poderia me esconder da van. Meus pés batiam no asfalto enquanto o som do motor da van me perseguia. Entrei na trilha estreita e úmida, os galhos baixos arranhando meus braços e rosto enquanto eu corria desesperadamente. A floresta à noite era um labirinto escuro e as árvores altas bloqueavam a pouca luz da lua, e o silêncio era interrompido apenas pelo som da minha respiração ofegante e dos meus passos apressados. Continuei correndo até achar que estava longe o suficiente, então me agachei atrás de um tronco caído, tentando controlar minha respiração. O som do motor parou. Tudo ficou silencioso. Tentei escutar algo, qualquer coisa, mas a floresta parecia segurar sua respiração junto comigo. Foi então que ouvi vozes, baixas e murmurantes, vindas de algum lugar nas profundezas da floresta. As vozes eram diferentes, mas eu não conseguia entender o que diziam. Caminhei lentamente, seguindo o som, meu coração batendo descontroladamente no peito. As palavras ficaram mais claras à medida que me aproximava, e o que ouvi fez meu sangue gelar. Eles estão prontos para o ritual? Sim, tudo está preparado. Esta noite será inesquecível. Fiquei imóvel, tentando processar o que estava ouvindo. Um culto, e eles estavam planejando algo horrível. Continuei me movendo lentamente, tentando não fazer barulho. As vozes ficaram mais altas, mais claras. Devemos encontrar a oferenda perfeita. Ela está por aqui em algum lugar. Vamos nos separar e procurá-la. Meu coração quase parou. Eles estavam falando de mim. Sem fazer barulho, comecei a recuar, tentando voltar para a trilha sem ser notada. O medo me dominava, e a escuridão da floresta parecia se fechar ao meu redor. Enquanto me afastava, ouvi passos na vegetação rasteira, vindo de várias direções. Eles estavam se espalhando, procurando por mim. A sensação de ser caçada era avassaladora. Continuei recuando, cada passo um desafio contra o pânico crescente. As vozes ficaram mais distantes, mas a ameaça era clara. Transformaram a floresta em um campo de caça, e eu era presa. Com o coração batendo descontroladamente, continuei correndo pela floresta. Os galhos arranhavam meu rosto e os pés tropeçavam nas raízes, mas eu não podia parar. A van continuava a seguir a trilha na borda da floresta, seus faróis agora acesos, varrendo a escuridão. Eventualmente, tropecei e caí, mas levantei-me rapidamente, guiada pelo puro instinto de sobrevivência. Finalmente,
Consegui chegar ao outro lado da floresta, ofegante e coberta de arranhões. Minha casa estava a apenas alguns quarteirões de distância. Corri o mais rápido que pude, não olhando para trás até estar segura dentro de casa. Tranquei todas as portas e janelas, e liguei para a polícia, ainda tremendo de medo. Os policiais chegaram rapidamente. Contei tudo a eles, desde a van até os sussurros perturbadores que ouvi na floresta. Eles prometeram investigar e saíram em busca de qualquer pista. Eu me sentei, tentando acalmar meus nervos. Algumas horas depois, um dos policiais voltou. Seu rosto estava pálido e sério. Encontramos algo na floresta, disse ele. Você precisa ver isso. Relutantemente, acompanhei-o de volta ao local onde tudo começou. No meio da floresta, eles descobriram uma clareira com sinais claros de um ritual. Acharam símbolos estranhos pintados nas árvores, velas derretidas espalhadas pelo chão e, no centro, uma área que parecia ter sido usada recentemente para algum tipo de sacrifício. O horror da cena me atingiu como um soco no estômago, e eu mal podia acreditar no que via. Isso é obra de um culto, explicou o policial. Temos ouvido rumores sobre atividades estranhas nesta área, mas nunca encontramos provas concretas, até agora. Enquanto eles investigavam, senti um calafrio percorrer minha espinha. Olhei ao redor, com medo de que os membros do culto ainda estivessem por perto, observando-nos. A polícia coletou evidências e prometeu aumentar a patrulha na área, mas o medo já estava enraizado em mim. Alguns dias depois, enquanto tentava retomar a rotina normal, vi a van novamente. Estava estacionada do outro lado da rua, com uma placa diferente desta vez. A nova placa tinha registros de vários estados, uma clara tentativa de esconder sua origem. Meu coração disparou, e a sensação de terror voltou com força total. Liguei para a polícia novamente, mas quando chegaram, a van já havia desaparecido. A ameaça ainda estava presente, rondando como uma sombra, e eu sabia que nunca estaria completamente seguro. Eu e minha esposa sempre apreciamos a tranquilidade das nossas noites. Após um longo dia de trabalho, nosso refúgio era o conforto da nossa casa, onde desfrutávamos de um jantar simples e assistíamos a algum programa na televisão antes de nos prepararmos para dormir. Nossa casa ficava em um bairro tranquilo, onde todos se conheciam e a rotina era quase sempre a mesma. Certa noite, por volta das 11 horas da noite, enquanto estávamos prontos para nos deitar, o telefone tocou. Estranhei o horário, mas atendi. Era nosso vizinho, o Sr. Costa. Ele parecia agitado e preocupado. Tem um homem estranho fora da sua casa, ele disse, sua voz trêmula. Ele está parado na sua calçada, olhando diretamente para a sua janela. Meu coração acelerou. Agradeci rapidamente e desliguei. Contei à minha esposa, e juntos nos dirigimos à janela da sala, tentando ser discretos. Quando olhamos para fora, a luz fraca do poste iluminava parcialmente a rua, e lá estava ele. Um homem alto, com um casaco escuro, parado imóvel, fitando nossa casa. Por alguns segundos, ficamos congelados, sem saber o que fazer. Então, como se sentisse nossa presença, o homem deu meia volta e desapareceu na escuridão da noite. Esperamos mais alguns minutos, tentando captar qualquer movimento ou som, mas a rua estava deserta e silenciosa novamente. Voltei para o telefone e liguei para o Sr. Costa, querendo mais detalhes sobre o que ele havia visto. Quando ele atendeu, porém, sua resposta foi desconcertante. Eu não liguei para vocês esta noite, ele afirmou, confuso. Na verdade, estava dormindo quando o telefone tocou agora. Desliguei, sentindo um arrepio percorrer minha espinha. Relatei a conversa à minha esposa, e ficamos em silêncio, tentando entender o que estava acontecendo. O que significava aquela ligação? Quem poderia ter nos chamado? E mais estranho ainda, quem era aquele homem? Nos dias seguintes, tentamos seguir nossa rotina normalmente, mas a inquietação daquela noite permanecia. Trancamos as portas com mais cuidado, verificamos as janelas antes de dormir, mas nada parecia fora do lugar. Pensamos que talvez tivesse sido um evento isolado, algo que não se repetiria. Então, outra ligação veio, poucos dias depois, à mesma hora da noite. Era novamente o Sr. Costa.
Ele está no seu quintal agora, disse a voz, mais calma desta vez. Ele aparenta estar procurando algo. Tenham cuidado. Levantei-me da cama rapidamente e fui até a janela do quarto, que dava vista para o quintal. Havia uma pessoa estranha se mexendo lentamente perto da cerca. Chamei minha esposa, e juntos observamos enquanto o homem parecia examinar cada canto do nosso quintal. Assim que o homem notou nosso olhar, ele novamente desapareceu na escuridão. Imediatamente liguei para o Sr. Costa, ansioso para obter alguma resposta. Mas, mais uma vez, ele negou ter feito a ligação, soando genuinamente confuso e preocupado. As ligações se tornaram uma ocorrência quase regular. Sempre tarde da noite, sempre a mesma voz do Sr. Costa relatando a presença do homem em diferentes pontos ao redor da nossa casa. Cada ligação aumentava nossa tensão e desconfiança. Tentamos falar diretamente com o Sr. Costa durante o dia, perguntando se ele notava algo suspeito ou se alguém poderia estar usando seu telefone. Ele estava tão perturbado quanto nós, garantindo que não fazia essas ligações e que ele mesmo não tinha visto nada de incomum. Cada noite se tornava uma vigília, esperando pela próxima ligação, pelo próximo vislumbre do homem. A voz na linha era sempre a mesma, tranquila, quase monótona, descrevendo o intruso com detalhes assustadores. Cada descrição tornava o homem mais real, mais ameaçador, e a negação contínua do Sr. Costa apenas adicionava ao medo crescente. A situação se tornou insuportável. Decidimos investigar por conta própria. Instalamos câmeras ao redor da casa, tentando cobrir todos os ângulos possíveis. Também compramos um gravador para registrar as ligações, na esperança de encontrar alguma pista que nos ajudasse a entender o que estava acontecendo. Na noite seguinte, a ligação veio pontualmente às 23 horas. Atendi o telefone com o gravador em mãos. A voz do Sr. Costa soou calma e precisa. Ele está parado perto da garagem, olhando diretamente para sua casa. Gravei toda a conversa e, logo após desligar, corri até a janela da sala. Lá estava ele novamente, a figura sombria, imóvel como uma estátua. Mas desta vez, algo parecia diferente. Quando o homem notou que estávamos observando, ele não se moveu imediatamente. Ficou parado por mais alguns segundos, quase como se estivesse nos desafiando, antes de desaparecer na noite. Reproduzimos a gravação inúmeras vezes, comparando-a com a voz do verdadeiro Sr. Costa. A semelhança era perturbadora. Não havia dúvida. A voz na gravação era idêntica à do nosso vizinho. Mas ele continuava a negar, insistindo que não fazia essas ligações e que não sabia o que estava acontecendo. Determinado a descobrir a verdade, fui até a casa do Sr. Costa durante o dia. Ele nos recebeu com uma expressão cansada e preocupada. Expliquei nossas suspeitas, mostrei a gravação, e ele ficou visivelmente abalado. A voz era, de fato, a dele, mas ele jurava que não tinha feito as ligações. Parecia tão confuso quanto nós. Enquanto conversávamos, notei algo estranho em sua casa. Havia pequenas marcas de arranhões na parte interna da porta, como se alguém tivesse tentado entrar ou sair à força. Além disso, encontrei um telefone de aparência antiga em um canto da sala, algo que ele alegava nunca ter usado. Cada vez mais convencido de que o Sr. Costa estava envolvido, começamos a investigar sua rotina e seu comportamento. Mas, ao invés de encontrar provas de sua culpa, encontramos algo ainda mais perturbador. Pessoas na vizinhança começaram a relatar que o Sr. Costa parecia estar perdendo tempo, aparecendo em lugares sem lembrar como chegou lá, e desaparecendo por horas sem explicação. A situação se tornava cada vez mais sinistra. O comportamento do Sr. Costa sugeria que ele poderia estar sendo manipulado por alguém ou algo, talvez até o mesmo homem que nos perseguia. Mas quem seria capaz de tal manipulação? E por quê? Cada descoberta nos deixava mais confusos e aterrorizados. Estávamos lidando com algo muito além do nosso entendimento, algo que tornava nosso vizinho tanto suspeito quanto vítima. Decidimos falar diretamente o Sr. Costa. Fomos até a casa dele à noite, batendo na porta com determinação. Ele abriu, parecendo exausto e confuso. Precisamos de respostas, Sr. Costa, disse minha esposa, sua voz firme. Quem está fazendo essas ligações? Quem é o homem que temos visto?
O Sr. Costa olhou para nós com olhos cansados e desesperados. Eu juro que não sei de nada, disse ele, a voz trêmula. Não faço essas ligações. Não sei quem é esse homem. Decidimos instalar câmeras também na casa do Sr. Costa, esperando capturar algo que pudesse nos dar respostas. Algumas noites depois, finalmente conseguimos algo revelador. Assistindo às gravações, vimos o Sr. Costa se encontrando com outros vizinhos em seu quintal. Eles falavam baixinho, mas as câmeras captaram o suficiente. Estavam discutindo o plano de nos assustar para que vendêssemos a casa por um preço abaixo do mercado. Precisamos continuar com as ligações, disse um dos vizinhos. Eles estão quase cedendo. Mas e o homem que temos visto? Perguntou minha esposa. Quem é ele? Voltamos às gravações, tentando identificar todos os envolvidos. Percebemos que o homem misterioso não era apenas um, mas vários vizinhos se revezando, vestidos de maneira similar para criar a ilusão de uma única figura ameaçadora. Com essa prova em mãos, decidimos confrontar o grupo durante um dos encontros noturnos. Munidos com uma câmera para registrar tudo e protegidos pela certeza de que tínhamos a verdade, nos dirigimos à casa do Sr. Costa. Sabemos o que vocês estão fazendo, disse minha esposa, com a câmera ligada. Temos tudo gravado. As ligações, os encontros, as conversas. O grupo ficou em silêncio, seus rostos revelando choque e medo. O Sr. Costa, no entanto, parecia aliviado. Eu estava sendo pressionado, disse ele. Eles me forçaram a participar. A polícia foi chamada e levamos as evidências. Todos os envolvidos foram interrogados e, eventualmente, confessaram. Eles planejavam nos assustar para que vendêssemos a casa por um preço baixo, permitindo que um dos vizinhos, que trabalhava como corretor de imóveis, lucrasse com a venda. Com os culpados identificados e punidos, a sensação de segurança finalmente voltou à nossa casa. No entanto, a confiança na vizinhança estava irremediavelmente abalada. A conspiração revelou o quão longe algumas pessoas estavam dispostas a ir por ganância. Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Até logo!